Taurinos, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu desejo que vocês estejam bem. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós teremos uma leitura intuitiva voltada para o coletivo do signo de Touro. Para Touro de Sol, Lua, Vênus, Ascendente, Descendente, Casa 2 forte no seu mapa ou qualquer outro posicionamento que você considere importante. Bom, é uma leitura para o coletivo, então não vai fazer sentido para todos, por isso tenha sabedoria para escutar a mensagem e caso não faça sentido, você pode ficar à vontade para assistir os outros signos fortes no seu mapa. Mas se de alguma forma te ajudar, eu peço a sua contribuição, podendo curtir este vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, e você pode ficar à vontade também para comentar a sua história nos comentários abaixo. Então vamos lá, vamos iniciar aqui. Eu vou pedir a espiritualidade, por favor, com as runas. Qual o momento de vida, como que esse grupo de taurinos está vibrando, o que essas pessoas estão vivenciando, enfim. Qual característica está mais predominante neste momento? Para o coletivo do signo de Touro. Aqui nós temos Dagaz. Dagaz. Eu vou ter que dar uma olhada, porque eu sempre confundo essa runa com a Kenaz. Então, por favor, tenha paciência comigo, porque ainda estou como aprendiz. Então, a runa Dagaz, ela fala muito de pessoas muito positivas, muito esperançosas, muito contagiantes. Dagaz fala de pessoas muito positivas, muito esperançosas, muito contagiantes, muito bem-humoradas. São aquelas pessoas que elas carregam dentro de si uma positividade. E eu não estou falando aqui de uma positividade tóxica, de negar os sentimentos difíceis e desafiadores. Não, não é isso. Mas são aquelas pessoas que elas passam pelos percalços da vida, mas elas sempre pensam assim, bom, eu tô caída no chão, mas o que eu posso fazer para levantar daqui agora? E elas levantam. Então, são pessoas que sempre podem estar recomeçando coisas na vida, porque são pessoas que elas carregam essa positividade, é um aspecto mais de uma esperança e de uma fé que essas pessoas carregam dentro de si. E Touro tem muito disso da persistência, né? Da persistência. Que às vezes é essa questão da confusão entre a teimosia e a persistência. Mas eu sinto que aqui é uma questão de que você está enfrentando agora, de uma persistência, de persistir nos seus objetivos. Por mais que de alguma forma você possa enfrentar dificuldades, aqui eu sinto que você é uma pessoa esperançosa. Então, por exemplo, você começa um projeto de vida, você tem esperança de que aquele projeto ele vai vingar, de que ele vai dar certo. Essa fé que você carrega, sabe, dessa positividade. Obviamente é uma positividade que não é ilusória, você sabe, porque Touro tem muito disso também, né, do equilíbrio entre essa questão de, pera lá, o que é o ilusório e o que é real, e o que é concreto e palpável. Eu sinto que isso é uma questão que pode ser algo que tem uma tendência a ser equilibrado dentro de você. Esse equilíbrio entre o real, o concreto, o que você tem de concreto agora que você pode lidar, e o que é ilusório na sua vida. Então eu sinto que é uma pessoa que ela sonha, mas não um aspecto ilusório, eu sinto que eu me expressei errado aqui. É um aspecto do sonho, não é ilusão, é sonho. Você consegue equilibrar a vida prática com os seus sonhos, no aspecto assim, você vive a sua realidade, mas você não deixa de sonhar e de ter esperança e carregar essa positividade de que o que você deseja para sua vida pode ser conquistado. Aqui eu sinto uma pessoa bastante ambiciosa. Ambiciosa com a sua própria vida, no sentido positivo, não na questão da ganância, mas da ambição mesmo. Que é bem diferente da ganância, né? A ambição é diferente da ganância. Mas enfim, Dagaz. Então vamos lá, vamos ver aqui qual a mensagem para Touro. E eu sinto que casa muito com as próprias características, sabe? De pessoas que são muito persistentes. Muito persistentes, são pessoas que elas batalham pelo que elas querem na vida. Touro. Touro. Perca-se. 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 Vá pra dentro da sua imaginação. Vá pra dentro da sua imaginação. Até porque Touro é exatamente isso que eu falei, né? Eu sinto que, assim, Touro é um signo muito prático. Então, não foi até que eu falei a palavra ilusório, né? Eu acho que são pessoas que são tão práticas na vida que podem ter até uma dificuldade de trazer
esse aspecto da fantasia, de algo mais, assim, fantasioso mesmo, sabe? Você é uma pessoa que você olha para os seus sonhos, mas com uma visão muito prática na vida. Você não precisa fazer isso sozinho. Busque por suporte, por ajuda. Esteja presente. Essa carta caiu para outros 2 signos, mas não vou lembrar agora. Olha que contraponto, né? Por um lado fala pra você se perder, mas por outro fala pra você estar no momento aqui e agora, que foi exatamente esse equilíbrio que foi trazido, né? Ai, muitas. Só mesmo, por favor. Mais uma. Conecte-se com a eternidade dentro de você. Permita-se que o seu ser seja preenchido por amor. Bom, nossa, aqui eu tô sentindo uma mensagem muito específica. Eu vou falar essa mensagem primeiro e depois a gente dá prosseguimento para um outro aspecto da mensagem. Aqui eu sinto uma coisa assim, de um aspecto... Qual que é a palavra que eu vou definir? Pode ser sobrenatural? Sobrenatural. Eu não sei se você vai ter uma vivência. Eu não sei se você aqui faz projeção astral. Olha, essa mensagem ela não vai falar com todo mundo, tá? Isso que eu vou falar agora. Aqui, para algum taurino que faz projeção astral, é como se você fosse ter uma experiência sobrenatural. Aqui, para algum taurino que vai ser essa mensagem. É como se você fosse ter uma experiência sobrenatural na sua vida e você fosse ver alguma coisa, assim, de bom que eu tô falando, sabe? Da luz. Você fosse lidar com uma questão assim. Aqui eu sinto algum taurino que vai ter uma projeção astral e que pode ser que seja a primeira vez que isso vai acontecer com você. E aqui eu sinto que você vai lidar com algo assim, que você pode considerar na sua vida que seja sobrenatural. Algum acontecimento que você vai considerar sobrenatural. Pode ser uma experiência mediúnica, um fenômeno mediúnico que você vai vivenciar pela primeira vez na sua vida. Mas eu sinto aqui algum taurino que vai lidar com alguma experiência que pode ser tida na sua visão, por ser algo diferente na visão dos outros, se você compartilhar isso com alguém, como algo sobrenatural. E o sobrenatural não tem explicação. E por isso que a gente começa abrindo, perca-se na sua imaginação, mas não no aspecto concreto. Eu sinto muito um aspecto assim que pode ser que a gente que é ser humano, se a gente tem alguma experiência tida como sobrenatural, mas no aspecto mediúnico mesmo, especialmente pela primeira vez, pode ser que você fique tentando racionalizar e querer compreender essa circunstância, essa situação que você vai se deparar na sua vida, com a razão, com os aspectos lógicos, sabe? Querer uma explicação lógica para isso, mas não tem explicação lógica. Os fenômenos sobrenaturais e a fé, que foi exatamente isso que eu falei aqui no começo, né? Não tem explicação lógica. Aqui é uma situação que ela vai ser vivida. Então, por exemplo, se for uma questão aqui de uma projeção... Aqui tem uma outra questão que é muito específica a isso, tá? E isso que eu tô falando agora, isso não vai fazer sentido para todos, então, por favor, tenha sabedoria para escutar essa mensagem. Além dessa questão de uma projeção, tem alguma questão aqui de EQM. Depois você pode ficar à vontade para pesquisar sobre isso, né? Mas assim, aqui tem uma situação assim, para algum taurino. E a mensagem dessa situação que você vai viver na sua vida independente do que seja aqui, de algo sobrenatural que você vai vivenciar, a questão é não racionalizar o que você presenciar, porque não tem razão, tem sentimento e vivência. Às vezes você pode buscar algumas compreensões para te ajudar a entender, mas algumas questões, a profundidade disso pode ser que você não encontre, porque não tem. Não tem como a gente sempre ficar racionalizando experiências mediúnicas. A gente encontra explicações nos livros, na teoria, né, do que pode acontecer, mas a vivência mesmo, o que você vivenciar, a explicação se chama fé, espiritualidade,
o mundo oculto que a gente não tem contato, que a gente sente, porque a gente sente a nossa espiritualidade, a nossa fé, ela parte da nossa sensação. Alguns conseguem se conectar com a mediunidade mais ostensiva, seja ela a vidência, enfim. Alguns conseguem, mas não são todos. Os que não conseguem, os que são os médios generalizados, que todos nós somos, todo ser humano é médio generalizado, alguns são ostensivos. Os médios generalizados, eles trabalham a partir da fé, da esperança, de acreditar que existe mesmo não vendo. E aqui eu sinto muito uma questão dessa. Pode ser que você vai lidar com alguma situação na sua vida que você vai querer uma explicação muito racional. Pode ser que você encontre algumas explicações com base em teoria se depois você for pesquisar, mas a base disso é o que envolve o campo da fé, da espiritualidade, que até me surgiu, não me veio nem muitas palavras agora pra passar. Porque tem coisa que não é passado, não é racionalizado. Tem coisa que é sentido. Não tem como. Tem coisa que precisa ser sentido. Enfim, nossa, já tem 12 minutos de leitura, mas assim, essa é uma mensagem. Agora, numa outra perspectiva aqui, é esse pedido que está sendo solicitado para que você venha equilibrar. Mas eu sinto que essa mensagem ela vai ser muito baseada nesse aspecto, sabe? Desse equilíbrio, de você poder se conectar consigo, estar no momento presente, mas que você também possa se permitir acreditar no oculto. Porque aqui pode ser um taurino que tenha um certo ceticismo muito grande e fica questionando os fenômenos ocultos e sobrenaturais. Mas isso é uma coisa que, obviamente, parte do seu ser, né? Não tem que ser julgado e nem questionado isso. Não tem que ser. Isso é uma questão sua. Mas se você tá vendo o vídeo de tarô de alguma forma, é um convite que eles estão te falando para você se abrir mais. Porque é muito aquilo, né? Sabe, às vezes... Sabe aquele negócio assim, eu tenho que ver pra crer. Aí a gente vê... Às vezes é isso. Às vezes é muito disso, sabe? Então, eles estão te convidando a exatamente... E que você possa rever os conceitos que foram passados ao longo da sua vida, sabe? De alguma forma. Sobre essas questões. Mas a essência que, a princípio, é esse equilíbrio que precisa haver de alguma forma para quem estiver conectado com essa mensagem, que for a outra parte, ou até mesmo se for você que vai passar por isso, né? Não sei. Mas assim, é esse equilíbrio que precisa existir na sua vida, ou que talvez seria interessante você trabalhar, mas que você possa se abrir mais para compreender as manifestações do oculto e da espiritualidade. Porque eu sinto que é uma pessoa que racionaliza demais. E às vezes de uma forma sarcástica e até mesmo de um modo assim, como que eu posso dizer? Não questão de um sarcasmo, mas num aspecto assim, pode ser sarcasmo para algumas pessoas, mas num aspecto de zombaria, sabe? De zombar mesmo da espiritualidade, da fé. Então, aqui o convite é que você venha repensar como que você tá enxergando essas questões na sua vida. Porque, assim, quando a gente tá preso na matéria, quando a gente tá preso nessa terceira dimensão, num aspecto de não questionar nada, sabe, de ir vivenciando as coisas no modo automático da vida, e a gente lida com outras questões que envolvem mais especificamente o mundo espiritual, o mundo oculto, o mundo dos mistérios, a gente acaba lidando com os nossos medos também, né? E uma questão para que as pessoas possam agir dessa forma é um medo muito grande. E aí começa a querer negar as situações, começa a querer, de alguma forma, desmerecer a fala do outro. E tem uma linha muito tênue entre a gente questionar, porque as questões elas que chegam até a gente, até com relação à espiritualidade, elas precisam ser questionadas, né? Mas algumas coisas, elas não partem muito do base do questionamento, elas partem da sensação. Então, aqui, obviamente, não é essa questão de que não, você precisa ficar alienado e aceitar tudo na sua vida. Não é isso. Mas, mais uma vez, fala do equilíbrio. Então, se você até então foi muito racional perante as manifestações da espiritualidade na sua vida ou na vida dos outros, é esse equilíbrio que precisa ser trazido entre se abrir um pouco mais para compreender essas manifestações de uma outra forma. E, às vezes, não é nem compreender, é sentir.
Nossa, já vieram. Nossa, vieram muitos aqui. Não, muitos, nossa. E quase todos arcanos maiores. É o que eu tô falando aqui. Aqui é uma questão muito. Que não tem explicação. Um 5 de ouros. Abra seu coração. As mesmas cartas que eu não peguei, elas vieram de novo, então é pra eu pegar. A sacerdotisa com a estrela. Gente, aqui é uma manifestação mediúnica que você vai presenciar de alguma forma. Eu não sei se aqui pode ser uma pessoa que já faz projeção astral, né? E aí agora você vai ter uma projeção agora nas próximas semanas, nos próximos dias. Mas eu sinto que isso que você vai... Essa situação vai transformar a sua vida. Isso que você vai passar. Isso que você vai vivenciar, isso é pra trazer uma transformação na sua vida. Pra trazer uma transformação na sua vida no aspecto de como que você enxerga o mundo espiritual. E para que você possa buscar mais, trabalhar a sua intuição, trabalhar mais o seu contato. É como se fosse... Aqui é como se, por exemplo, se você tá passando por um despertar, é como se de alguma forma, isso é bem específico, tá? Pode ser que você veja algo, tenha alguma manifestação, você presencia alguma manifestação mediúnica de algum modo. E aí, nessa questão que você vai querer racionalizar isso, mas mais uma vez eles estão falando que é uma coisa sentida. Mas isso vai ajudar você a se transformar e transformar a forma que você enxerga o mundo espiritual. Agora aqui, para essa questão de projeção, enfim, independente do que seja, essa questão mediúnica, sobrenatural que você vai presenciar, é como se isso fosse com uma pessoa querida. Seja, por exemplo, um amigo, seja um parceiro afetivo. Pode ser. Mas caso não seja essa questão pra você, né? Se você, por exemplo, se for uma questão de projeção astral, pode ser que você vai presenciar alguma coisa junto com essa pessoa que você se relaciona. Pode ser. Agora, se não for isso, eu sinto que é como se essa questão vai acontecer na sua vida para que haja transformação, obviamente, porque aqui são 3 arcanos maiores, né? Então aqui tem mudanças extremamente significativas. Mas essa transformação é para te ajudar muito até mesmo a equilibrar esse seu lado muito racional e muito cético da vida. É como se esse acontecimento mediúnico que você vai experienciar, isso é para te ajudar a olhar a espiritualidade com outro ponto de vista, sabe? Se até então você sempre negou, de alguma forma, o contato espiritual, é como se essa questão vem para ajudar você a ressignificar esse seu olhar. E até mesmo no aspecto assim, poxa, espera lá, então se tá sendo apresentado alguma coisa pra mim, é porque existe de fato alguma coisa, sabe? Aqui não tem muita explicação. A questão é, você vai presenciar um fenômeno mediúnico, e pra quem for isso, especialmente touro, que é um signo muito prático, pode ter um aspecto muito mental, muito forte, muito prático e muito presente com a vida material, pode ser que você tenha dificuldade pra lidar com isso, entendeu? Com esse novo que tá sendo apresentado pra você. E esse novo pode ser, inclusive, por exemplo, olha, aqui é uma questão assim, eu sinto que aqui é muito mais além disso pra quem de fato foi essa mensagem, mas vamos levar pra vida cotidiana. Pode ser, por exemplo, você nunca viu leituras de tarô. Nunca viu. Aí, aleatoriamente, você entra no YouTube e você se depara com uma leitura. Por exemplo, essa leitura. Aí pode ser que a primeira vez você tá vendo uma leitura de tarô. Aí você começa a ver, você fala assim, gente, mas essa pessoa, ela tá falando tudo que acontece na minha vida. Porque tem alguns tarólogos, eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, mas, por exemplo, o meu despertar, ele começou quando eu comecei a assistir alguns vídeos e acompanhar alguns tarólogos, que eu comecei a ver, eu falei, gente, essas pessoas, elas não me conhecem, elas estão falando, tipo, o que eu vivo, de alguma forma. Isso lá atrás, né? Então foi quando eu comecei o meu processo de despertar espiritual. Então pode ser que você esteja lidando com isso agora. E aí, esse começo, pra mim nunca foi um choque, porque eu
eu sempre estive, desde criança, eu sempre tive contato com essa questão eu sempre conheci as questões do tarô e tudo mais. Geminiano é curioso, né? E assim, enfim, não tem nem que estar falando disso, mas o que eu tô falando? Pode ser que de alguma forma você nunca tenha visto, nunca tenha cogitado acreditar em leitura de tarô, porque isso pode ser, por exemplo, até mesmo uma questão de uma crença limitante, porque as pessoas elas associam o tarô muito com um aspecto muito desafiador, sabe, para quem não conhece, mas é até mesmo com um aspecto assim um pouco preconceituoso. Então, pode ser que agora você esteja tendo uma visão diferente com relação a isso. E isso é o que vai te transformar, entendeu? E, obviamente, sempre precisa ter aqui, olha só, a moralidade. Foi exatamente isso, sabe? O que é a moralidade? Aqui, nesse aspecto, como que eu vejo receptividade, como essa questão de a dificuldade de enxergar aquilo que a gente, às vezes, não é ensinado a compreender que existe. Isso é bem delicado. A espiritualidade me coloca em cada uma pra eu falar algumas coisas. É muito desafiador a gente passar mensagens de tarô. É muito desafiador, porque as mensagens que a espiritualidade passa, para que as pessoas elas possam gravar os vídeos como a gente grava aqui no YouTube, vídeos que vêm de uma forma em que a gente tem conexão com a nossa egrégora, com os nossos mentores, que a gente abre as cartas pra gente poder passar a mensagem, né? Então, assim, é desafiador por quê? Porque esses vídeos, essas mensagens ajudam as pessoas a despertarem e a romperem com padrões muito difíceis na vida dela, com padrões que envolvem moralidade. Então, com toda certeza, esse trabalho é muito sério. Para quem leva esse trabalho a sério, é um trabalho muito sério, né? Porque vem emoções, vem sentimentos, vem pressentimentos, vem a intuição. É um trabalho sério, é um trabalho que precisa de guiança e é um trabalho que quem se propõe a fazer isso precisa muito cuidar até mesmo de si nesse aspecto da questão energética, sabe? Porque poder ajudar as pessoas a romperem com padrões morais de sofrimento é algo que mexe. Então, aqui, esse padrão moral que eu sinto é tudo aquilo que de alguma forma foi passado pra você e que talvez de algum modo, eu não vou entrar nesse aspecto, você pode levar isso pra sua vida, porque eu sinto que não dá pra falar isso aqui, nesse aspecto, assim, de moral, porque a moral de cada um, tudo que é moral vai ser pra sua vida, né? É importante você levar isso pra sua vida, mas é como se nessa experiência que você for ter na sua vida, você vai lidar com talvez questões que vão afetar a moralidade, num aspecto assim, uai, poxa, parece que isso nunca foi passado pra mim que isso podia acontecer e agora você se depara com algo que acontece, então é conflito, é algo conflituoso. Por isso que parte muito da racionalidade, de querer racionalizar e trazer compreensão racional pra isso, porque vai nesse ponto. Mas a questão aqui é estar receptivo pra compreender essa situação de uma outra forma. Política. A mudança. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 arcanos maiores, 5 arcanos maiores aqui. Aqui é uma manifestação mediúnica. Olha, mas a sacerdotisa de novo aqui no fundo do deck. E a fonte. Aqui é uma situação que vai mexer na moralidade, em questões que foram passadas pra você e que agora você percebe e você enxerga de uma forma diferente, porque é algo que vai ser sentido, que vai ser visto pelos seus olhos de alguma forma, e vai mexer muito nesse aspecto de valores e de questões que foram te passadas, mas que de alguma forma agora essa situação que te acontece muda toda essa perspectiva que foi passada pra você ao longo da sua vida. Muda tudo isso. Amor fugaz com o romance. A arte. Agora aqui nós temos pra gente...
Obrigada. Era exatamente isso que eu ia falar. O despertar com a vaidade. Exatamente isso que eu ia falar. Agora, pra gente finalizar a mensagem, pode ser que você esteja vendo vídeos de tarô agora, porque você começou a buscar isso por causa de algum aspecto que aconteceu na sua vida afetiva, de alguma conexão sua que você sente. E aí você começou a ver vídeos de tarô. E isso que tá te transformando de algum modo. E, obviamente, isso que tá trazendo o despertar pra você. Só que olha o que vem ao lado do despertar, a vaidade. O despertar, ele exige você romper com o seu ego. Isso não vem de uma vez, isso vem aos poucos. Mas ele vai exigir que você rompa com o seu ego no aspecto... essa questão da vaidade, eu vejo muito pra quem ressoa com essa questão, assim... de você talvez... Se em algum momento você já zombou da espiritualidade do outro, se em algum momento você já criticou no aspecto que eu falo assim, de uma questão sarcástica. Aqui eu sinto uma questão que pega muito o ego mesmo, sabe? A questão do ser humano, quando ele não tá desperto, ele olhar uma manifestação mediúnica e ele rir, ele dá risada daquilo, ele achar que aquilo é besteira, que aquilo é brincadeira, que aquilo é coisa da cabeça. Não é, isso tem guiança pra acontecer. Então, isso vai pegar muito nesse aspecto moral, no aspecto de valores, no aspecto principalmente do ego. E principalmente se aqui é uma pessoa que tá se despertando agora com leitura de tarô no YouTube, né? Porque é aquele momento que você começa a assistir as leituras, você fala assim, nossa, mas essa pessoa, ela tá falando da minha vida, coisas que eu nunca falei? Isso acontece? Isso acontece? Isso acontece muito, por quê? Porque existe a identificação. Existe a mediunidade da pessoa, a espiritualidade utilizando da mediunidade do médium, né, pra ele poder passar a mensagem e despertar o outro, porque o propósito é esse. O propósito é a gente ajudar no despertar, ajudar a trazer clareza, ajudar a trazer direcionamentos, especialmente questionamentos, pra romper com aprisionamentos, pra romper com padrões de sofrimento e trazer libertação e transformação. E, obviamente, toda libertação e transformação, ela vai precisar romper com a sua vaidade, com o seu ego. Mas aqui, pra gente finalizar, é uma pessoa que vai se deparar com algum aspecto, ou já está se deparando especialmente com relação às leituras de tarô, e isso que tá te trazendo essa transformação. E a essência da mensagem é que eles estão passando pra você que algumas coisas, elas não são racionalizadas, elas são sentidas, elas são vivenciadas, e algumas até mesmo presenciadas, né? Da presença. E para que você possa estar receptivo a isso e a enxergar, obviamente, sempre com o seu senso de questionamento, sempre com o seu senso que foi trazido no começo, né, com a questão do signo de touro muito forte, mas se abrir um pouco mais para isso, se até então você se sentiu muito fechado ou fechada. E é isso, desejo que eu tenha te ajudado. Um abraço, nós nos vemos.